Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal do Ateliê Vita Colorita. Eu sou Vivi De Gasperi e nessa aula eu vou ensinar para você uma peça que eu criei para mim, para atender uma necessidade minha, mas eu acho que pode ser útil para você também. É uma peça duas em uma porque é um avental, mas também é um batimão. Sim, eu sou dona de casa, sim, eu faço almoço todos os dias. E é sempre a mesma novela de ficar caçando paninho pela cozinha para poder secar a mão. Então eu tive a ideia de fazer esse avental que ao mesmo tempo protege a roupa e também tem o batimão o tempo todo aqui comigo para poder secar as mãos sempre que necessário. Eu vou começar essa aula ensinando a tirar as medidas para que você possa fazer do seu tamanho. Durante a aula eu vou passar as medidas que eu fiz para mim, que corresponde ao tamanho P, mas eu também deixei para quem faz parte da minha lista VIP do Telegram um arquivo em PDF de presente com sugestão de medidas nos 3 tamanhos, P, M e G. Se você está marcando bobeira e ainda não faz parte da lista VIP, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É gratuito, vem participar. As primeiras medidas que você vai definir são as medidas do busto do avental. Então você vai colocar a fita métrica aqui na frente, no seu busto, e vai medir quanto você quer de largura para o seu avental. Essas medidas são as medidas finais, então a gente sempre vai acrescentar margem de costura. Como nós vamos trabalhar com a margem de costura de meio centímetro, você sempre acrescenta 1 centímetro, que é meio para cada lado. A mesma coisa você vai fazer aqui. Verifique até onde você quer que o seu avental fique, na parte de cima, e você vai medir até a sua cintura. A nossa cintura, geralmente, é onde a gente costuma colocar as mãos quando a gente faz assim. Então, esse alinhamento é a sua cintura. Se você tiver dúvida, você pode medir até o seu umbigo. Pegou essa medida? Acrescente 1 centímetro de margem de costura. Então, você já tem largura e altura do seu busto. A largura dessa tira do pescoço, eu vou passar durante a aula, é uma medida padrão, independente do tamanho do seu avental. Porém, aqui, nesta parte do pescoço, do comprimento da tira, então você pode medir também no alinhamento que você vai querer o seu avental, coloque a fita, dê a volta no seu pescoço e meça até o alinhamento. Com essa medida, você acrescenta de 10 a 15 centímetros a mais. Aqui eu estou fazendo uma tira única para não precisar amarrar aqui atrás do pescoço e, ao mesmo tempo, regulável. Então aqui tem uma espécie de uma argolinha de tecido onde a gente vai prender essa tira com um nó e fazer essa regulagem. Para a parte da saia, você vai definir o comprimento ao seu gosto. Então você vai medir a partir da cintura ou do umbigo, se você tiver medido pelo umbigo, e definir o seu comprimento. Definiu o seu comprimento, coloque 1 centímetro de margem de costura. A parte da saia é franzida, então nós vamos primeiro tirar a medida da parte da cintura. Eu acho interessante que a gente venha com essa parte da saia, que é o batimão, até a lateral do nosso corpo. Então você pega a fita métrica na sua cintura, coloca de lateral a lateral e anote essa medida. Com essa medida anotada, você vai então acrescentar a essa medida mais metade dela, pelo menos. Porque nós vamos fazer essa saia franzida, então o corte precisa ser maior. Por exemplo, se você tiver uma medida de 40 centímetros, você vai acrescentar metade de 40. Então, 40 mais 20, 60 centímetros. Esse acréscimo da metade da medida é o mínimo para que a gente tenha um franzido adequado. Você pode aumentar essa largura se você preferir. Esta faixa da cintura, que é a faixinha de amarração, tem também uma largura padrão e o comprimento dela pode variar se você precisar fazer um avental num tamanho plus size, por exemplo. Então a minha sugestão é que você pegue a medida de toda a cintura e faça um acréscimo de pelo menos meio metro para que a gente consiga fazer essa amarração atrás. As medidas desse barrado eu vou passar durante a aula, então vamos juntas costurar. Estou com os tecidos todos cortados conforme as medidas que eu tirei do meu corpo e eu vou passar para você aquelas medidas que vão ser padrão para qualquer tamanho. As medidas que eu estou fazendo aqui referem-se a um tamanho P,
mas eu preparei de presente para quem faz parte da minha lista VIP do Telegram um arquivo PDF com sugestão de medidas em 3 tamanhos, P, M e G. Então, se você ainda não faz parte da lista VIP, clica no link que está aqui embaixo e vem participar porque é gratuita. Então, conforme as minhas medidas, tamanho P, eu tenho aqui para o busto 2 cortes de 25 por 29. Estou usando o mesmo tecido para frente e para o verso. Para a parte da saia, eu tenho aqui no atoalhado 100% algodão, a medida de 60 de largura por 45 de altura e o barradinho da saia, que tem a mesma medida de largura, que é 60 por 7 centímetros de altura. Essa medida de 7 você pode utilizar para qualquer tamanho de avental batimão. O que vai variar é a largura conforme as medidas que você for fazer. Nós vamos ter também a tira para o pescoço, que eu cortei com 70 centímetros. E a medida de largura você pode fazer padrão de 8 centímetros. Ainda para essa parte nós vamos fazer um roletê. Então eu preciso de um corte de 4 por 7. Para a tira de amarração da cintura, eu estou aqui com um corte na largura total do tecido, que é 1,5 m por 7 centímetros. Essa medida de 7 você pode utilizar como padrão. E o comprimento, se você precisar fazer uma tira de amarração maior, você vai precisar emendar o tecido. Nós vamos começar preparando a tira do pescoço, então vou pegar aqui a minha tira e vou dobrar ao meio. Vou vincar a ferro, vou fazer como se fosse um viés. Então, depois de vincar ao meio, eu vou abrir e levar as bordas para o centro. Uma das pontas nós vamos embutir na costura. A outra ponta nós precisamos fazer um acabamento na bordinha, porque ela vai ficar solta. Então, você vai dobrar aqui 1 centímetro para dentro, vincar no ferro, e aí você vai fazer essa mesma dobra como se fosse um viés. Esta parte do roletê, nós vamos fazer também como se fosse um viés. Então, aqui nessa parte onde tem 4 centímetros, eu vou dobrar ao meio, vincar e trazer as bordas para o centro. Aqui eu não preciso fazer acabamento nas pontinhas, porque as duas partes vão ficar com a costura embutida. Agora, nós vamos passar a costura. Passo a costura começando aqui, venho até a ponta onde tem a dobra, faço o contorno e retorno do outro lado. Nessa tirinha estreita eu vou passar a costura somente desse lado aqui para fechar. Costura feita, já tenho então a tira do pescoço com acabamento. Vou pegar o tecido do busto, frente e forro, que eu estou usando o mesmo tecido. E aqui na parte de cima eu vou fazer um leve arredondamento. É opcional, se você quiser pode deixar quadradinho mesmo. Vou cortar o arredondado somente em uma das partes, porque a outra eu refilo depois de costurado. Aqui nessa parte eu já vou posicionar a tira de pescoço e também o roletê. O roletê eu vou dobrar colocando lado a lado as pontinhas, dessa forma, e vou colocar aqui em um dos lados. Você que vai decidir que lado você prefere que fique a amarração. Então eu vou posicionar esse meu roletê aqui, terminando a minha curvinha, e vou prender com uma costurinha de segurança. Assim. Consequentemente, do outro lado, eu vou prender a ponta da tira do pescoço que não está acabada. Terminando a curva, eu posiciono essa tira e faço uma costurinha de segurança. Feito isso, eu venho agora com a outra parte, direito com direito. Vou virar para esse lado que está arredondado, vou posicionar bem direitinho borda com borda e vou alfinetar. Depois de alfinetar, eu vou passar a costura com um pé de máquina. A margem de costura que nós estamos utilizando para fazer essa peça é de meio centímetro. Então, eu vou iniciar aqui com retrocesso, vou fazer a volta nessa parte arredondada, nessa outra e descer essa lateral, terminando com retrocesso. Essa parte de baixo vai ficar aberta. Vou refilar aqui a curvinha e vou desvirar. Empurre bem as costuras e passe a ferro para assentar bem direitinho. Feito isso, vou passar um pesponto de acabamento com um pé de máquina em toda essa volta aqui e já vou aproveitar para passar uma costurinha de segurança fechando aqui embaixo. A parte do busto está pronta, vamos então para a saia. Interrompemos nossa programação para perguntar para você se você já deixou o joinha no vídeo, se inscreveu no canal se ainda não for inscrito e conta para mim aqui nos comentários o que você está achando dessa aula.
Aqui na parte da saia, eu tenho 60 de largura e esse barradinho também tem 60 de largura. Essa primeira costura vai ser feita desta forma: avesso do atualhado com direito do tecido do barrado. Posicione bem certinho borda com borda e nós vamos passar essa costura com um pé de máquina em toda essa largura. Vai ficar assim. Então nós vamos virar agora o atualhado para o direito e nós vamos trazer o barrado aqui para o lado direito. Aqui o que você precisa prestar atenção para que fique com um bom acabamento. Você não vai trazer essa parte da costura para cima, você vai deixar para baixo. Então nós vamos lá no ferro passar esse barrado e eu também vou aproveitar para fazer aqui no barrado uma dobrinha de meio a 1 centímetro e vincando no ferro, assim, dessa forma. Então agora eu vou trazer para cá esse barrado, você vai dobrar até o limite do tecido que está aqui por dentro. E aqui atrás vai ficar com essa bordinha do tecido estampado. Vem assentando e passando a ferro que vai ficar mais fácil. Feito isso, nós vamos passar agora uma costura aqui nessa parte de cima do barrado. Eu prendi com o alfinete aqui ao longo do barrado para ele não sair do lugar. Costurinha de meio pezinho de máquina. Com o barrado pronto, só falta a gente dar acabamento nas laterais da saia. Então eu vou virar aqui pro lado avesso do atualhado e eu vou fazer então essa bainha de acabamento aqui da lateral, dobrando uma vez para dentro, segunda vez para dentro. E assim a gente vem passando a costura em toda a lateral, com o retrocesso reforçado no início e no final. Fica desse jeitinho e desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Com a bainha feita nas duas laterais, então agora nós vamos franzir essa parte de cima. Porém, antes de franzir, nós vamos dobrar ao meio a parte da cintura e vou fazer uma marcação. Deixa essa marcação bem visível para você não perder. E agora, para fazer o franzido é bem simples. Eu vou colocar no maior tamanho de ponto da minha máquina, no meu caso aqui é número 5, e vou passar uma costura sem retrocesso, deixando o fio comprido aqui no início, com um pé de máquina até a outra ponta, e eu também não vou fazer retrocesso aqui. E aqui no final eu também deixo sobra de fio. Para franzir, nós vamos puxar a linha em um dos lados. Então, nesse lado aqui, eu vou dar um nozinho e do outro lado eu vou separar a linha de cima da linha de baixo e você vai puxar apenas uma das linhas. No caso aqui eu tô puxando a linha de baixo. Você vem puxando e vem franzindo com delicadeza, levando o franzido lá para o outro lado. Quanto que eu tenho que franzir? Isso vai depender da largura que você vai deixar a sua saia na cintura. Aqui no meu caso, eu quero que essa saia fique com 35 centímetros. Então, ou eu posso vir medindo, ou eu vou franzir aqui um pouco dessa forma e eu vou começar agora a trabalhar com a parte do busto para poder encaixar esse franzido lá no busto. Eu vou pegar primeiro essa parte da faixa da cintura, dobrar ao meio bem certinho e fazer um pique aqui no meio, nos dois lados. Aqui na parte de baixo do busto, eu também vou dobrar ao meio e vou fazer um pique. Então, eu vou posicionar o pique de meio da minha faixa com o pique aqui do busto, direito com o direito. Vou prender com o alfinete e vou passar uma costurinha de segurança. Olha, essa parte da faixa está presa no busto. Eu quero que a minha saia fique com uma cintura de 35 centímetros. E aí você vai utilizar a sua medida, aquela que você definiu lá no início do vídeo, ou conforme o tamanho que eu disponibilizei no arquivo em PDF para quem está na lista VIP do Telegram. Daqui do meio, 17,5 para cá, 17,5 para cá. Com as marcações feitas, traga essa marcação para o lado direito do tecido. E agora nós vamos acertar a medida do franzido conforme as marcações que eu tenho aqui. Eu tô com o direito da minha saia virado para cima e aqui eu tô também com o busto com o direito para cima. O que que eu vou fazer? Eu vou encontrar avesso do busto com
avesso da saia. A primeira coisa que eu vou fazer é prender o meio. Você se lembra que a gente marcou o meio aqui da saia antes de franzir. Então agora eu vou prender meio com meio, busto e saia. Vou colocar essa parte do busto aqui para trás. Vou ficar com o direito da faixa aqui para cima, desse lado também. Com o meio preso, eu consigo distribuir o franzido de maneira uniforme. Então, se tiver franzido demais, eu venho soltando. Essa ponta da minha saia precisa bater, encostar aqui naquela marcação que eu fiz. Prendo a ponta aqui na marcação, para não se perder, e venho distribuindo. E eu venho prendendo o atoalhado. Desse lado eu tenho a ponta solta, então eu posso soltar ou puxar o franzido, conforme eu precisar. Vou prender a lateral da saia na marcação e venho distribuindo o franzido. Depois que o franzido estiver bem distribuído, aqui a gente pode dar um nozinho também. E agora nós vamos passar a costura sobre o atoalhado com um pé de máquina. Vou dar retrocesso no início e no final. Olha só como é que ficou essa costura. Então agora eu vou trazer essa faixa e vou trazer o busto de lá de trás, porque o atoalhado já está com o direito para cima. E eu tenho a minha faixa aqui com o avesso para cima. Aqui eu vou dobrar essa faixa aqui por cima para fazer o acabamento. Mas antes disso eu vou fazer uma bainha de meio a 1 centímetro. E eu aconselho que você vá ao ferro e vinque essa bainha em toda a extensão da faixa. Dessa maneira aqui. E você vai perceber que aqui você já vai ter aqui o alinhamento para você fazer a dobra. Então você vai seguir esse alinhamento e vai fazer aqui também essa bainha vincando no ferro até a ponta. E aqui na ponta você dobra 1 centímetro para dentro antes de fazer o vinco da bainha. Com esses vincos da bainha feitos no ferro, então agora a gente só vai fazer essa dobra. Essa parte da costura da saia, ela vai ficar pro lado de cima. Nós temos o pique aqui do meio da faixa, então eu vou encontrar com o meio aqui. E eu vou somente cobrir essa primeira costura da saia. E vou prendendo aqui com o alfinete. Quando terminar aqui o alinhamento da saia, você vai ver que a tira vai se encontrar, borda com borda. Então você pode vir prendendo tudo e depois você pode vincar a ferro essa parte de cima da dobra da tira. E eu vou passar então uma costura aqui, começando pela ponta e fazendo todo esse fechamento da tira. Eu vou começar pela ponta e como eu vou fazer a costura dando a volta nessa tira, eu vou terminar aqui nessa mesma ponta. Então eu não preciso dar retrocesso agora. Costura na bordinha, meio pezinho de máquina. Eu vou dar a volta aqui nessa outra ponta que também está com a bainha virada para dentro. Ajeite bem aqui sobre o busto, para que não fique torcido, nem com pregas. E assim que eu entrar com a costura em cima do busto, eu vou dar um retrocesso, para essa parte ficar bem reforçadinha. E eu vou seguir essa costura prendendo o lado de cima da faixa no busto. Vou passar em cima dos primeiros pontos, dando um retrocesso. Prontinho, fica dessa forma. Aqui na parte de trás fica com a costura toda embutida. Aqui a gente consegue regular essa tira do pescoço. É só inserir aqui. Você pode tanto amarrar nessa argolinha de tecido, como você pode dar um nó. E o próprio volume do nozinho já vai fazer barreira para prender essa tira. E aí, você gostou? Eu já estou usando meu avental batimão no dia a dia e eu digo para você que eu super aprovei. Então acho que essa peça vai ser bem útil para você fazer para você ou para vender. Não se esqueça de me marcar nas suas fotos quando você postar no Instagram o seu avental batimão. E se você ainda não faz parte da minha lista VIP do Telegram, tá marcando bobeira? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem presentinhos lindos para vocês lá, exclusivos para quem acompanha o meu trabalho de pertinho. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.